Como vimos, o agente é recompensado no estado da natureza que é mais informativo quanto ao esforço autoexercido. De fato, se nós tomarmos a expressão π(1) menos π(0) dividido por π(1), essa expressão pode ser interpretada como uma razão de verossimilhança. O principal usa, portanto, o critério da máxima razão de verossimilhança para recompensar o agente. O principal pode inferir do produto observado qual foi o parâmetro de esforço subjacente à distribuição, mas aqui o parâmetro é endógeno e é afetado pelo contrato. E quando o estado que tem o maior incremento de probabilidade se realiza, você tem essa maior diferença aqui. Então, você pode utilizar essa razão como uma razão de verossimilhança, porque é o estado mais informativo, aquele que tem o mínimo entre os estados do tipo π(1) sobre ΔPi, para ir de 1 até n, que é o número de estados. Definição: as probabilidades de sucesso satisfazem a propriedade da razão de verossimilhança monótona, Maximum Likelihood Ratio Property, se a razão de verossimilhança, π(1) menos π(0) sobre π(1), é não decrescente em i. E isso nos dá agora o seguinte teorema: se as probabilidades de sucesso satisfazem a razão de verossimilhança monótona, então o pagamento de second best recebido pela gente pode ser tomado como não decrescente no nível de produto. Temos que demonstrar esse teorema aí. Defina o seguinte conjunto: J é o conjunto de todos os estados da natureza para os quais a razão πJ1 menos πJ0 sobre πJ1 é o máximo de todas as razões semelhantes entre os estados. Observem que esse conjunto de valores dos quais ele está tirando o máximo, ele é o inverso do que a gente viu lá atrás, né? Por isso que aparece o máximo ali. Se o J for formado por um único índice, o enésimo, então o pagamento ele vai ser escrito assim. Observe que o contrato ótimo, nesse caso, todos os pagamentos são zero, menos o último, que vai ser psi dividido por ΔPn. Então, observe que esse contrato satisfaz a restrição de incentivo. A restrição de incentivo parte dessa expressão e, para ela ser satisfeita na fronteira, isso tem que ser igual a psi. Mas quando nós substituímos essa solução na expressão que está em vermelho, a gente só vai ter o nésimo elemento. Então, a gente vai ter ΔPn vezes psi dividido por ΔPn. Isso aqui é igual a psi. Portanto, a restrição de incentivo é satisfeita com igualdade. Se o J não for formado somente pelo enésimo estado, então nós teremos vários estados da natureza com a mesma máxima razão de verossimilhança. É um conjunto de índices que não vai ser formado somente pelo enésimo estado da natureza. Vamos considerar todos esses elementos. Para todos esses elementos que estão no conjunto J, a gente tem que construir transferências que sejam não decrescentes. E para os que estão fora desse conjunto, a gente arbitra a transferência igual a zero. O que a gente vai fazer é construir as transferências nos estados que pertencem ao conjunto J, de tal modo que a restrição de incentivo seja satisfeita. A expressão que aparece na restrição de incentivo, ΔPi vezes a transferência, que tem que ser igual a psi, vai ser uma soma somente sobre os índices I que pertencem a J. Porque para todos os índices I que não pertencem a J maiúsculo, a transferência é zero e o termo vai desaparecer. Sendo que também a gente tem que supor que o principal e o agente ficam indiferentes aos perfis que estão nesse conjunto de transferências positivas. Elas podem ser tomadas positivas e crescentes. Vamos ver. Dado J, seja L o número de elementos do conjunto J, ou seja, quantos estados da natureza possuem a máxima razão de verossimilhança, entre todas aquelas razões de verossimilhança. Vamos ordenar as transferências TI no conjunto com I pertencente a J da seguinte maneira. E a gente quer construir transferências de tal maneira que essa ordenação seja assim, né? Uma menor que a outra. Escrevendo a restrição de incentivo com essa mudança notacional, essa é a restrição de incentivo. Se
os pagamentos aqui são todos iguais, digamos, iguais a um certo μ, então, substituindo lá na restrição de incentivo, a gente vai ficar com o seguinte. Portanto, μ deveria ser psi dividido pelo somatório com K de 1 a L, delta π índice K. Aqui nós já temos uma solução trivial, porque é não decrescente, é uma solução do tipo 0, 0, 0, depois μ, μ, μ. É não decrescente, porque μ é positivo. Mas a gente vai dar uma balançada nisso aqui, a gente vai fazer estritamente. Então, o segredo é você pensar que isso aqui é uma balança, vem aqui, né? 0, aí chega um estado de natureza e vira μ. O que a gente vai fazer é variar um pouquinho, né? A gente vai descer esse aqui um pouquinho, subir aqui na frente para fazer crescente essa balança, de modo que fique equilibrado com o mesmo peso aqui, mantendo a restrição de incentivo. Essa é a intuição por trás dessa demonstração. Vão tomar um epsilon entre 0 e μ qualquer e vão definir as seguintes transferências. Claramente, a gente pode ver que as transferências são ordenadas. Para todos os outros, as transferências são iguais a 0. Estamos ordenando como se fosse assim, né? Você vai ter aqui. Então, quando a gente pega esses números aqui, são os últimos Tn menos L, etc., até o Tn. Dessas transferências, a gente tem que escolher o alfa com função do epsilon e do μ, tal sorte que a restrição de incentivo seja satisfeita. Vamos substituir, então, os valores das transferências. O que a gente faz é separar o último termo, tirando do somatório. Porque todos os termos T e K, com K de 1 até o L-1, têm uma forma padrão. Então, essas aqui. Ó. No lugar de T e K, a gente vai colocar μ menos epsilon sobre K mais 1. E aqui a gente vai substituir μ mais alfa. A restrição de incentivo vai ficar, então, a seguinte. Agora a gente vai distribuir o produto aqui dentro, ó, e aqui também. Distribuindo, então, a gente tem essa expressão que aparece aqui embaixo. Agora a gente vai juntar tudo que tem o μ, que é esse primeiro termo que já está marcado, e esse daqui. Então, é todo o somatório. Teremos assim. Só que pela restrição de incentivo, como ela é binding, isso aqui tem que ser igual a psi. E, portanto, esse termo que aparece aqui vai cancelar com isso aqui. Portanto, a gente pode deduzir o valor de alfa. O que a gente tem é o seguinte. Da construção, o contrato satisfaz a restrição de incentivo. E, além disso, a gente tem as desigualdades. Ou seja, as transferências são funções não decrescentes do nível de produto. E está demonstrado o teorema. O que o Lafon e o Martimore fazem para demonstrar esse teorema é ilustrar com o caso n igual a 3. Se o esforço exercido é zero, então o produto aleatório possui uma distribuição que a gente vai denotar pelo vetor π0. O n igual a 3 significa que nós temos 3 níveis de performance ou de desempenho, 3 níveis de produto. Se o agente exerce o esforço, a distribuição é dada pela lista π1. Então, nós temos o seguinte gráfico das distribuições acumuladas. São gráficos similares ao que a gente já viu nas aulas anteriores, da dominância estocástica de primeira ordem. Em vermelho, nós temos a distribuição acumulada da distribuição π0. E na cor preta, a distribuição acumulada da distribuição com esforço, com E igual a 1. Então, aqui nós temos os respectivos valores dos degraus dessas escadas, que estão aqui no cantinho. A dominância estocástica de primeira ordem significa, em primeiro lugar, que 1 menos π30, que está aqui, ó, é maior ou igual a 1 menos π31, que está aqui. E também o menos π30 menos π20 é esse aqui, ó, essa altura aqui. É maior do que 1 menos π31 menos π21. A gente pode simplificar cortando 1 do lado esquerdo do lado direito. Portanto, a gente vai ficar com as seguintes desigualdades. O que é π31? Ele é 1 menos π11 menos π21. Aqui eu vou trocar o π30 por 1 menos π10 menos π20. E embaixo vai ficar 1 menos π11 igual a 1 menos π10.
E agora a gente pode cortar o 1 também, e vai ficar como a caracterização da dominância estocástica de primeira ordem. Essa caracterização vai ser dada pelas seguintes desigualdades. π1 zero mais π2 zero, passando isso aqui para o lado esquerdo, mudando o sinal, fica maior ou igual, e isso aqui tudo eu passo para o lado direito, troco o sinal. Embaixo faço a mesma coisa. Dominância estocástica de primeira ordem, portanto, nesse caso com n igual a 3, fica reduzida a essas desigualdades. Máxima razão de verossimilhança monótona, como a gente viu, é caracterizado pela hipótese de que as razões de verossimilhança são não decrescentes. Temos, assim, essas duas expressões aí. Uma para a dominância estocástica de primeira ordem e outra para a propriedade da razão de verossimilhança monótona. O que a gente vai mostrar é que a propriedade da verossimilhança monótona implica a dominância estocástica de primeira ordem. Primeiro, o que a gente vai fazer aqui é reescrever a propriedade da verossimilhança monótona de uma outra maneira. Vou pegar essa expressão que está aí, ó, a gente pode reescrever assim. Isso aqui é 1 menos π1 zero sobre π1, menor ou igual a 1 menos π2 zero sobre π2 1, menor ou igual a 1 menos π3 zero sobre π3 1. Cortando os 1s e multiplicando por menos 1 para tirar o sinal negativo, e olhando de trás para frente, para ficar mais elegante, a gente fica com π3 zero sobre π3 1 menor ou igual a π2 zero sobre π2 1, menor ou igual a π1 zero sobre π1. A gente quer provar que vale a propriedade da dominância estocástica de primeira ordem, que a gente sintetizou por duas desigualdades denotadas por 1 e 2 lá em cima. Então, para mostrar que vale a dominância estocástica de primeira ordem, a gente vai supor que vale a primeira e não vale a segunda. Vai chegar numa contradição. Vai supor que não vale a primeira, mas vale a segunda. Vai chegar numa contradição. E se não valer nenhuma, chega numa contradição. Logo, tem que valer as duas. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai supor que vale essa primeira, vale esta, mas que não vale a segunda. O que significa negar a propriedade 2, a dominância estocástica de primeira ordem? Isso significa dizer que π1 zero é estritamente menor do que π1. Isso aqui, por sua vez, implica, então, pela propriedade da verossimilhança monótona, a gente sabe que π2 zero sobre π2 1 é menor do que isso aqui, π1 zero sobre π1. Só que isso aqui é menor que 1. Então, daqui você vai tirar a seguinte desigualdade. π2 zero tem que ser menor do que π2 1. Agora, pela propriedade da dominância estocástica 1, que é essa que está aqui, onde a gente tira o seguinte. Agora, π1 menos π1 zero, essa diferença aqui é positiva. Só que π2 zero menos π2 1 é negativo. Isso é uma contradição. Agora, vamos supor que vale a propriedade da verossimilhança monótona, que vale a segunda desigualdade da dominância estocástica de primeira ordem, mas que não vale a primeira. O que significa não valer a primeira? Significa que π1 zero mais π2 zero, em vez de ser maior ou igual, é estritamente menor que π1 mais π2 1. De onde a gente tira o seguinte. Vamos chamar essa desigualdade aqui de estrelinha. Pela condição da dominância estocástica de primeira ordem, número 2, nós temos π1 zero maior ou igual a π1. Portanto, π1 zero menos π1, que é essa diferença, tem que ser maior ou igual a zero. Como π2 1 menos π2 zero é estritamente maior do que o número que é maior ou igual a zero, então π2 1 menos π2 zero tem que ser estritamente maior que zero. Mas isso aqui implica que π2 1 é estritamente maior do que π2 zero. E, portanto, π2 zero dividido por π2 1 é estritamente menor que 1. Mas pela propriedade da verossimilhança monótona, π3 zero dividido por π3 1, dado que essa razão é estritamente menor do que π2 zero sobre π2 1, que é essa daqui, que a gente acabou de mostrar que é menor do que 1, então essa aqui tem que ser menor do que 1. Isso, por sua vez, implica que π3 zero é estritamente menor do que π3 1. O que é π3 zero? É 1 menos π1 zero menos π2 zero, porque π1 zero mais π2 zero mais π3 zero tem que dar igual a 1. E π3 1 é 1 menos a probabilidade complementar, que é a soma de todas as outras, né? Aí você corta 1 e troca de posição.
para trocar o sinal. Então, a gente vai ficar com π1 mais π21 é menor do que π10 mais π20. E, portanto, π10 menos π1 fica maior do que π21 e o π20 eu troco de lado. Então, a gente tem essa desigualdade. Mas essa desigualdade contradiz a desigualdade estrela. Então, aqui ele está dizendo que π10 menos π1 é estritamente menor que π21 menos π20, que a gente concluiu que vai ser estritamente maior. E isso é uma contradição. Finalmente, vamos supor que vale a verossimilhança monótona, mas que tanto o item 1 quanto o item 2 da propriedade de dominância estocástica de primeira ordem são falsos. Então, o que significa negar essas propriedades? Significa dizer que π10 mais π20 é estritamente menor do que π11 mais π21. E π10 é estritamente menor do que π1. Dessas duas desigualdades, o que eu tiro? Essa expressão que está aqui, ela é exatamente 1 menos π30, porque a soma desses π's com o segundo índice igual a zero, quando não tem esforço, tem que dar 1. Então, 1 menos π30 é menor do que, e pela mesma razão, isso aqui é 1 menos π31. Embaixo a gente mantém. Agora a gente pode cortar 1 com 1 e trocar de sinal, vai ficar positivo e vai encontrar as seguintes duas desigualdades. π31 é estritamente menor do que π30 e π10 é estritamente menor do que π1. Logo, tomando a razão aqui, ó, π30 dividido por π31, isso aqui é maior do que 1. E a outra vai ficar π10 dividido por π1, a partir daqui, fica menor do que 1. A propriedade da verossimilhança monótona diz que π30 sobre π31 tem que ser menor ou igual a π20 sobre π21, menor ou igual a π10 dividido por π1. Só que a gente acabou de mostrar que esse termo aqui, o último, é menor que 1, e esse primeiro aqui é maior do que 1. É uma contradição. Logo, a propriedade da razão de verossimilhança monótona realmente implica a dominância estocástica de primeira ordem. E está concluído.